Salve, salve pessoal do canal Patrick de Oxóssi, pessoal aí do YouTube, pessoal, começando mais um vídeo e é claro, respondendo dúvidas, né? Deixando bem claro que a gente entrou aí, a gente voltou, né, com o quadro Umbanda Responde, onde a gente tira a dúvida dos inscritos. Olha para você ver como é bacana, como é legal. Basta você ser inscrito aqui do canal e deixar sua dúvida nos comentários de qualquer vídeo postado aqui no canal. Deixando bem claro, pessoal, lembrando aí a todos vocês, eu sempre gosto de falar isso. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Tem muita gente que se pergunta o seguinte: eu tenho dúvida disso, mas é uma pergunta boba. Gente, não é, pessoal. Pode fazer a sua pergunta, tá? Deixa ali a sua pergunta, a sua dúvida, porque às vezes você pode também, além de estar te ajudando, você pode ajudar outras pessoas, tá? Então vamos participar do canal, curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, deixar a sua dúvida. E olha que interessante, a gente tem algumas perguntas aqui para a gente poder passar para vocês. E é claro que, sem muita enrolação, a gente vai começar. E vamos começar aqui com a primeira pergunta. Quem coloca aqui é o Christopher, tá? Eu acho bacana a pergunta dele, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né? Ele coloca o seguinte: olha, eu ofereci cerveja para seu Tranca-Rua das Almas. Fiz certo, bati paô e tudo, fiz certo. Sempre tem aquele questionamento, né? Da mesma forma que o Christopher. Ofereci tal bebida para uma entidade, só que é o seguinte, eu não sei qual é a bebida que a entidade bebe. No caso aqui, ele ofereceu uma cerveja para o Exu Tranca-Ruas. Fez certo ou não fez certo, né? E bateu paô. Vamos lá, primeiro, para começar, o que é bater paô? Para você que não sabe, né? Às vezes você está entrando na religião agora e está se perguntando o que é bater paô ou o que é paô. Paô é palmas, tá? É isso aqui. Normalmente quando a gente vai fazer uma oferenda, quando a gente vai saudar Exu, a gente bate 3 vezes. Para o Exu, Exu é Mojubá. Por quê? O paô, pessoal, ele dá a vibração, né? A palma, ele dá a vibração. E essa vibração, ela energiza aquilo que a gente está fazendo. Por isso que o bater paô, no caso bater palmas, é muito importante, tá? Dentro do culto ao orixá e as entidades, né? Porque quando a gente bate palma, a gente produz som e esse som ele traz vibração para aquele momento. Então quando a gente está fazendo uma oferenda para alguma entidade, a gente bate palmas, né, para Exu, para alguma entidade que seja, a gente bate palmas, que é bater paô. Isso faz com que aquele momento, né, tenha mais vibração, com que a gente atraia mais energia para aquele momento, tá bom? Agora é o seguinte: ofereci cerveja a um Exu. Tá errado? Não. Mas a gente vai entrar naquele detalhe. Eu não sei qual a bebida que a entidade bebe. Entrando num raciocínio lógico, tá? Se tratando aqui, como ele diz, Tranca-Rua das Almas, então no caso Exu, num raciocínio lógico, eu não conheço uma entidade, eu vou oferecer a bebida tradicional de Exu, que no caso é a cachaça. Ponto, tá? Não conheço a entidade, não sei o que ela bebe, então eu vou, não fui orientado, né? Ninguém pediu para me oferecer, eu vou oferecer de livre e espontânea vontade. Não conheço, vou oferecer cachaça, a pinga, a aguardente, que é a bebida tradicional daquela linha, né? Que é a bebida tradicional de Exu, tá bom? Aí eu conheço a entidade, eu sei que ela bebe uísque. Ou então um médium ou um pai de santo pediu para me oferecer uísque. Ou a própria entidade pediu para mim oferecer o cunhaque. Aí já é outros 10. A entidade pediu, você foi orientado, tá? Mas eu nunca fui orientado, eu não sei. Então, vamos seguir essa linha de raciocínio. Bebida, a base, a bebida tradicional da linha. Mas aí tem aquele porém. Me veio no coração. Tive uma sensação. Tive uma intuição. Eu não conheço a entidade, porém me veio ali uma intuição de oferecer a cerveja. Eu não sei o que a entidade bebe, mas me veio a intuição de oferecer cerveja. Siga a sua intuição. Não deixe ninguém falar nada, ao contrário. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Muitas das vezes, eu não conheço a entidade, quero fazer uma oferenda e me veio ali na cabeça, ao invés de oferecer a cachaça, que é uma bebida tradicional,
me veio na cabeça de oferecer o licor, me veio na cabeça de oferecer a cerveja. Isso provavelmente é a própria entidade mostrando para você o que ela quer, né, que você ofereça. Deixando bem claro, pessoal, seguir a intuição, escutar a sua própria voz, né, escutar o seu próprio eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa simplesmente faz porque quer. Não porque está seguindo a intuição, e sim seguindo às vezes o seu ego, faz porque quer em si. Então siga a intuição. Esse é o conselho que eu dou para vocês nesse sentido. Fez isso? Não está errado. Deixando bem claro que toda oferenda feita de coração não está errado. Tá bom? Bacana aí. Deu para compreender? Espero que sim. Continuando. Próxima pergunta. Essa é interessante. Vai para os ogãs aí, ó. Para os tabaqueiros, para os curimbeiros. Quem faz a pergunta é o José Vinícius. Olha que interessante. Pai Patrick, posso tocar atabaque incorporado? Ou seja, posso tocar atabaque estando incorporado? Estou aprendendo a tocar atabaque, mas eu não estou aprendendo rápido. Mas eu carrego um marinheiro que joga capoeira e toca os instrumentos da capoeira. Olha que bacana. E sabe o que é incrível, José? Eu trabalho com um baiano, né, que ele toca vários instrumentos, né, e ele toca tabaque também, toca berimbau, enfim. E quando ele vem, ele toca. Então a resposta seria, a entidade, ela pode tocar algum instrumento estando incorporada? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum, principalmente em relação a umbanda, tá? Isso pode, deixando bem claro que existe um processo, né, para que a entidade chegue e toque um atabaque, né? E esse processo a própria entidade sabe. Por que eu estou falando isso? Porque vamos dar um exemplo do atabaque dentro da Umbanda. Para quem não sabe, o atabaque é um instrumento, um elemento sagrado dentro do terreiro. Então não é simplesmente você viu o atabaque lá, vou chegar, vou tocar, vou pôr a mão. Não é assim que funciona. Tá? Aquele atabaque que está ali, aquele instrumento que está ali, pessoal, ele foi firmado, tá? Foi feito uma ritualística em cima daquele instrumento, tá? Então aquele instrumento ali dentro, ele é sagrado. Não é qualquer um que pode chegar ali e colocar a mão e pôr a mão naquele instrumento, né? Porque senão você vai quebrar toda a vibração, toda a corrente que está circulando ali, toda a energia que está circulando ali. Então não é qualquer um que vai pôr a mão naquele instrumento. Não é à toa que tem pessoas já específicas para tocar os instrumentos dentro de um terreiro, né? Por um dos fatores é esse. Porém, é claro, uma entidade evoluída, sabendo disso tudo, quando ela chega dentro de um terreiro e ela opta por tocar ali um atabaque ou um instrumento, ela sabe todos os processos devidos ali que ela deve fazer para poder tocar aquele instrumento, pedir uma permissão, uma licença, com todo respeito e por aí vai indo. Então a entidade, né, nem todas vão fazer isso, mas a entidade, ela pode sim tocar um instrumento, que não há problema nenhum, tá bom? Mas aí vamos entrar naquele outro detalhe. A entidade, ela vai tocar o instrumento, porque ela toca. Eu vou aprender? Não necessariamente. Por quê? Por quê? Porque é a entidade e não você. Ah, mas eu sou médium consciente. Independente disso, tá? Por quê? A entidade, pessoal, é claro que ela nos ensina, mas nem tudo, nem todas as coisas que as entidades, quando estão em terra, estão passando, estão ensinando, estão falando, cabe a nós médiuns, tá? Então nem todo conhecimento de uma entidade cabe a nós médiuns, principalmente em certos momentos. Então o mais aconselhável que eu vou dar para você, no caso, seria conversar, afirmar sua entidade e perguntar para ela, né, pedir para que a sua entidade, né, te ensine a tocar, te dê mais clareza, te dê mais discernimento, mais, enfim, para que ela trabalhe junto com você, né, para que você tenha uma agilidade maior para aprender a tocar, tá? Porque a gente tem que saber separar isso, entidade, médium, tá bom? Agora,
a entidade tocar, não há problema, deixando bem claro que existe todo aquele processo ali, tá bom? Agora, se a gente for entrar naquele outro quesito, dentro da Umbanda existe essa diversidade. Ah, eu não sou médium, eu não sou ogã, ou seja, eu não sou tabaqueiro, no caso eu incorporo, né? E estou aprendendo a tocar o atabaque, ou eu toco o atabaque, só que eu sou médium de incorporação. Então dentro da Umbanda há essa diversidade. Por quê? Porque dentro da Umbanda não há o cargo de ogã, tá? Dentro da Umbanda existe o tabaqueiro, o curimbeiro, enfim, tá? O termo ogã é utilizado na Umbanda, porém dentro da Umbanda o ogã não é um cargo como no culto ao orixá. No culto ao orixá, que no caso é o candomblé, né? Ogã, ele é um cargo, tá? Ele é um cargo que normalmente esse cargo é de médios masculinos que tradicionalmente não incorporam, tá? Deixando bem claro que existe essa separação, Umbanda e Candomblé. Ogã de Umbanda é apenas a utilização do termo, tá? Eu, inclusive, utilizo esse termo também dentro da Umbanda. Eu chamo o curimbeiro, eu chamo o tabaqueiro de ogã, porém, é claro, quem é de Umbanda tem que compreender isso, que o curimbeiro da Umbanda a gente chama de ogã apenas utilizando o termo. Eu utilizo o termo ogã na Umbanda, mas eu tenho que compreender que na Umbanda não é ogã, e sim curimbeiro, tabaqueiro, diferente daquele ogã que é um cargo do candomblé. Espero que vocês tenham compreendido. É claro que se você tiver mais dúvidas em relação a isso, a incorporação, a tabaque incorpora, quem está na tabaque pode incorporar, basta você ser inscrito aqui no canal e deixar suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Bem simples, né? Como eu sempre falo, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Bacana? Continuando, agora vamos aqui para a próxima pergunta. E a pergunta é o seguinte, a pergunta aqui é da Camille, tá? A Camille, ela pergunta o seguinte: ganhei uma do Tranca-Ruas e não sei o que eu faço, tá? Você deve estar se perguntando, tá? O que você ganhou, Camille? Enfim, a gente tinha feito um vídeo falando sobre guias, né? Guias e colares. Então a pergunta é claro que está relacionada a isso. Isso quer dizer que a Camille, ela ganhou uma guia, né? Uma guia do seu Tranca-Ruas e ela não sabe o que faz com essa guia. Ganhou a guia, e aí? O que ela vai fazer? Vamos lá, vamos tentar explicar. Isso para qualquer outro tipo de material que você ganhe de uma entidade, tá? Seja uma guia, um brinco, uma vela, qualquer coisa que seja. Quando a entidade ela for te dar um exemplo, a entidade chegou lá, toma essa guia para você. Ela provavelmente ela vai especificar: olha, eu estou te dando essa guia para te proteger. Então, é uma guia de proteção. Eu estou te dando essa guia aqui para você colocar na cabeceira da sua cama. Ou eu estou te dando essa guia aqui para você utilizar quando você vier aqui ao terreiro. Então, ela vai especificar o porquê que ela está te dando essa guia. Tá bom? Então, quando isso ocorre, é bem simples. Ela especificou, então você sabe qual vai ser a função daquele presente, daquela guia ali. Porém, é claro, e se a entidade não especificar nada? Aí eu posso estar falando uma coisa aqui que muitos não vão concordar, tá? Vamos lá. Toma a guia para você. Pronto, te dei a guia. E aí, o que eu faço com ela? O que você bem entender. Ah, Patrick, nossa, o que eu bem entender, eu posso até jogar fora? Pode. Você pode até jogar fora se você quiser. Nossa, Patrick, mas isso não pode de jeito nenhum. Gente, deixando bem claro, eu estou falando o que você pode fazer. Não estou dizendo para você fazer. Tá? Eu estou dizendo o que você pode. Por quê? Porque quando alguém te dá alguma coisa, te dá um presente, tá? Ele é seu. A partir dali, ele é seu. E você pode fazer o que você bem entender com ele, tá? E isso até na sua própria vida. Vamos supor um exemplo aqui que você ganha o presente de alguém. Se você não gostar daquele presente, você pode guardar ele ali e deixar ele anos e anos. Ou então, você ganhou um presente, não gostou, você pode até jogar fora. É o que você pode fazer e o que muitas pessoas fazem. Só que existe um velho ditado que no caso seria o respeito. O respeito e, é claro, uma questão tanto simbólica e também uma questão já espiritual que envolve quando a gente ganha algo de uma entidade. Então, um exemplo, eu ganhei uma guia e a entidade simplesmente não falou nada. Não falou nada, ela só me deu a guia ali.
o que eu aconselho? Ah, ela não disse nada, então eu posso fazer várias coisas com essa guia, como ela não especificou. Então, normalmente eu estaria utilizando essa guia como uma guia de proteção. Isso eu, Patrick, falando, tá? Ah, não especificou, então vou utilizar como proteção. Ou, então, se vir uma intuição sua, não, vou guardar essa guia. Então, guarde. De qualquer forma, você ganhou um presente energizado. Lembre-se, é um presente, no caso uma guia energizada, vinda de uma entidade, então você foi presenteado. Então a primeira coisa é respeitar aquele presente e, é claro, depois você mesmo, através da sua intuição, né, vamos dar um exemplo assim, através do seu querer, através do próprio respeito e às vezes do pouco conhecimento que você tenha, você vai dar uma utilização para essa guia. Ah, não, eu vou colocar na cabeceira da minha cama. Isso se der à vontade em você. Ah, não, ele me deu essa guia, né? Ela está energizada. Foi um presente. Eu vou utilizar em momentos especiais. Ou não, eu vou utilizar todos os dias como uma guia de proteção. Aí, no caso, quem vai especificar essa utilização vai ser a pessoa que ganhou. Mas eu sempre vou aconselhar o seguinte: ah, ganhei um presente aqui do Exu, da Pombogira ou de qualquer entidade que seja. Eu aconselho todos fazer isso. Ah, ganhei uma guia da entidade, a entidade não falou nada. Vamos lá, seu Tranca-Ruas me deu um presente, me deu uma guia. Seu Tranca-Ruas, eu posso usar essa guia no meu dia? Eu posso usar essa guia para me proteger? Eu posso usar essa guia na minha cama? Ou eu posso guardar essa guia para proteger minha casa? Ou seja, pergunte, tá? É o conselho que eu dou. Mas tá aí a resposta e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E é claro, gente, você vai ganhar um presente de uma entidade, você não vai jogar fora, né? Isso praticamente eu acho que chega a ser uma falta de desrespeito. Tanto com uma entidade, como também um amigo, né, carnal, que às vezes te dá um presente com toda a vontade, com carinho. Às vezes você não gosta e joga fora. É bem feio isso, né? Eu acho que não é legal. Mas enfim, tá aí a explicação. Agora, a próxima pergunta. Vamos aqui. Carlos Bolini. Carlos Bolini está sempre participando aqui dos canais. Patrick, o médio está se evoluindo na gira do terreiro, barracão. Mas a pergunta, e se o médio essa pergunta é interessante. E se o médio no momento de descansar, e se dormir com os pés costas para a porta, isso prejudica? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Vamos lá. Eu tenho quase certeza que muitos mais novos nunca escutaram isso. Que é o que? Olha, se a sua cama, que você dorme, é claro, ela tiver, quando você for deitar, e os seus pés estiverem virados para a porta, né, para a entrada do quarto, não é bom, não é legal, tá? Por quê? Vocês sabem por que disso? É claro que os mais novos não vão saber, os mais antigos sabem, mas os mais novos não vão saber. Pessoal, esse era um ditado que se dizia antigamente, pelo simples fato que quando a gente vai enterrar os nossos entes queridos que já faleceram, a gente tem um costume de colocar eles em gavetas, tá? Praticamente a maioria dos cemitérios tem, né? Não só as gavetas, mas como também as tumbas, as lápides, tumbas, né? Que são elevadas do chão, tá? E vocês percebem como que a gente faz esse enterro, né? A gente coloca a ponta de cima do corpo para cima, né? E os pés para baixo. Os pés do falecido fica em direção à porta, em direção aonde foi fechado ali a lápide, aonde foi fechado ali a tumba, ou aonde foi fechado a gaveta. Antigamente se dizia que quando a gente dormia com os pés virados para a porta, era a mesma coisa como se a gente fosse um defunto, uma pessoa falecida, porque eles praticamente dormem assim, que é o sono eterno, né, gente? Eles dormem com as pernas viradas para entrada, tá? É claro que existe todo um simbolismo dentro disso aí, tá bom, gente? Para quem não sabe, existe um simbolismo dentro disso aí. Vamos lá. Os primeiros que começaram a enterrar os seus
entes queridos ou os seus mortos desta forma, pessoal, foram os egípcios, tá? Eles começaram a enterrar os seus mortos com os pés virados para a porta. Por que isso? Pelo simples fato que eles acreditavam que quando eles voltassem à vida, eles teriam uma facilidade maior para que com os próprios pés eles conseguissem sair de dentro da tumba. E com as mãos apoiadas aqui no fundo, eles poderiam empurrar o seu corpo e com os pés poder caminhar para poder sair da tumba. Então você vê que tem até uma questão histórica dentro desse ditado. E os antigos falavam que nós, como estamos encarnados ainda e vivos aqui na Terra, nós não poderíamos dormir com os pés para as portas, porque tinha o mesmo sentido, ou a gente estaria dormindo como os próprios falecidos. E isso chamaria a morte. Era como se a gente estivesse falando para a morte, né, que a gente está desencarnado. E a morte poderia escutar isso ou ver esse sinal e acabar nos prejudicando de certa forma. Isso é um ditado antigo. Tem seus pontos de verdade, pessoal? Vamos lá. Tem, é claro que tem. Eu acho que, na minha opinião, todo ditado antigo, né, todas as crenças antigas, elas vão ter, é claro, um ponto de verdade, tá? Querendo ou não, mesmo que aparenta ser uma questão simbólica, tá? Isso, de certa forma, pode acabar atraindo uma certa energia, se caso você acredite naquilo. É simples. Caso você acredite naquilo, pessoal, vai te trazer, às vezes, uma certa vibração. Porque tudo vai depender da crença, a força que você deposita naquilo. Então, se você crê naquilo, eu peço para você evitar a dormir com os pés virados para a porta. Mas é uma crença antiga, gente. Tá? É um ditado. Na verdade, eu não vou nem dizer que seria uma crença, mas sim um ditado. É um ditado antigo. Antigamente era de uma forma, hoje em dia é de outra. Por que eu estou falando que antigamente era de uma forma e hoje em dia é de outra? Vamos lá. Antigamente, por mais que os tempos eram difíceis, tá? Existia menos pessoas dentro de um lar, dentro de uma casa. E normalmente os quartos eram um pouco maiores do que vemos hoje em dia. Então, se a gente for parar para analisar, pessoal, hoje em dia, muito difícil a gente ter ali um apartamento, uma casa e um quarto com grandes espaços ou que tenha possibilidades da gente movimentar ali a nossa cama. Então, muitas das vezes não temos essa possibilidade, né? Por conta desse grande espaço, da população que está crescendo. Então, quanto mais cresce a população, menos espaço sobra para a gente. Então, às vezes, não tem como você fazer isso. Tá? Não tem como eu tirar a minha cama, mover a minha cama, para que eu não durma com os pés virados para as portas, para a porta de entrada. Então isso vai variar muito ali. No meu ponto de vista, é apenas um ditado antigo, né, que, querendo ou não, os antigos falavam muito, principalmente para as crianças. E isso não atrapalha a mediunidade. No entanto, como eu falei para vocês, se você dá importância para isso, né? É claro, você vai estar criando uma validez em cima daquilo, aquilo vai, de certa forma, atingir o seu mental, e é claro que vai acabar te prejudicando, tá? O que eu posso resumir para vocês é que isso não prejudica nada. Axé? Deu para compreender, né? Mas enfim, vamos lá. A próxima pergunta, e a última pergunta, eu deixei essa aqui por último, tá? Que é a pergunta do Lucas Araújo. Olha que bacana. Pai Patrick, qual o melhor banho de proteção para casa? Sempre estou deixando ali as perguntas de banhos para o final, né? O pessoal sempre pergunta sobre banhos. E o Lucas já coloca ali, o Lucas Araújo já coloca aqui, banho de proteção. Qual erva que eu posso utilizar na minha casa para proteção? Erva tradicional, espada de Ogum. Pronto. Bem simples. Corta, né? Pega um balde com bastante água. Você pode pegar 3 espadas ali de São Jorge, 3 espadas de Ogum, pega um balde com bastante água, corta cada espada em 7 pedaços, tá? Você pode esmagar ela com as mãos, tá? Ali mesmo, tritura bastante com as mãos mesmo ali,
espreme elas, rasga elas, deixa soltar aquele sumo e joga na sua casa, do fundo da sua casa para a entrada, tá ok? Joga, depois vem rapando ali a água com aquele banho, com as ervas, no mesmo sentido, do fundo para a sua casa para a entrada. Se você me perguntar, do fundo da minha casa, tá? Patrick, eu não tenho fundo da minha casa. Deixando bem claro que eu não estou falando do quintal, tá? Não estou falando do terreiro, do quintal, da área, não, estou falando de dentro da sua casa. Ou seja, da porta da cozinha para a porta, né, da sala, para a porta de entrada. Aí você pode até me perguntar, Patrick, eu moro em apartamento e eu não tenho porta de cozinha, eu não tenho fundo. Então você vai pegar do último cômodo da sua casa e vai jogando até a entrada, tá bom? Simples. Aconselho também deixar a casa aberta enquanto você está fazendo esse processo. Joga um banho, espera um pouquinho, 5 minutinhos, 1 minutinho, né? Vai variar, vai depender de cada um. Depois vem rapando com o rodo. Bacana? Agora, a outra erva, essa aqui é a espada de Ogum, é a mais tradicional, é a que praticamente muitas pessoas usam. Outra erva que eu gosto de utilizar, no caso, para proteção também, é a folha de goiaba, tá? A goiabeira, ou a folha de goiaba, é claro. Ótima erva também para você jogar na sua casa para proteção. Então são as duas ervas aí que eu vou indicar, que são de fáceis acesso, né? Que você pode fazer bem fácil ali. Aí você pega um balde com uma bastante quantidade de água, porque você vai jogar na sua casa. Pega ali mais ou menos umas 35 folhas, 21 folhas, né? Vai depender da quantidade de água, tá? Macera bastante, deixa a água bem verdinha e faz o mesmo processo, tá bom? Eu até aconselho você fazer o seguinte, não vou acender uma velinha antes de eu começar o processo, deixar a velinha acesa, pedir força, pedir proteção a Ogum, porque são ervas de Ogum, ou a outro orixá que você deseja, pede ali força, chama aquela energia e faz esse processo, tá ok? Aí existem outras ervas também, mas eu aconselho essas duas ervas que são fáceis de encontrar e são ervas ótimas para proteção. Sal grosso e arruda não são ervas de proteção, tá bom, gente? E banho de sal grosso também não é bom ficar dando constantemente, né? Nem no próprio corpo e nem na casa, tá? Então, essas duas ervas tá ótimo. Escolhe apenas uma delas, tá bom? Deu para vocês compreenderem? E mais uma vez, lembrando, caso vocês tenham dúvidas, basta você deixar aqui nos comentários. Não esqueça, é claro, que primeiramente você precisa se inscrever aqui no canal, então você tem que ser inscrito, né, para você deixar a sua dúvida. E é isso. Quem sabe a gente não pega a sua dúvida, não pega a sua pergunta e transforma em vídeo para sanar a sua dúvida e a dúvida dos outros, né? Mas enfim, pessoal, é isso, chegamos ao fim. Muito obrigado pela participação de todos e é isso. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.